Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 336. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. E aqui ao meu lado também tem o Tabu, que continua, né, Gibson? Tabu tá lá, 9 anos, o cara não ganha nada na Itaquera, né, velho? Pode chorar à vontade, vai fazer 10 anos de aniversário, velho. Nem nessa fase que a gente tá, os caras estão conseguindo tirar o Tabu. Mas poderia ser um pouquinho melhor, né? São 10 vitórias e 7 empates. Podia ser umas 12 vitórias, 13 aí, quem sabe, né? Olha, Dudu, nesse momento a gente não pode reclamar, bicho. A gente tá de barriga vazia, velho. Qualquer migalhinha que os caras dão, a gente tá aceitando, velho, né? Se não ganharam hoje, acho que esse tabu aí vai perdurar muitos anos, porque fazia tempo que eu não vinha um jogo do Corinthians. Não fazia tempo, faz desde quinta ainda que eu não vinha um jogo do Corinthians tão ruim. Desde quinta. Antes de a gente começar falando do Coringão, a gente tá gravando esse podcast logo depois do empate em 1-1, né? Contra o time lá do Jardim Leonor. Eu queria fazer um agradecimento, um aviso e passar uma dica cultural aqui. O agradecimento, eu queria agradecer muito a nossa audiência no Spotify, que está crescendo bastante, tá bem legal acompanhar isso, o nosso crescimento esse ano. Muito obrigado para todo mundo que está chegando agora, muito obrigado por quem acompanha a gente há muito tempo. Enfim, estamos acompanhando, continuem com a gente, ainda mais num ano difícil desse. Imagina que se a fase fosse boa do time, a gente já tá melhor ainda, né? Mas vamos lá, uma hora essa fase chega. O aviso é que a gente tem falado bastante das camisetas e da nossa caneca da Irmandade na nossa live, né? A gente acaba não falando muito disso no podcast, e isso é uma falha minha mesmo. Hoje a gente tá com a camiseta e a caneca da Irmandade para vender, a camiseta e a caneca a preço de custo para vocês. O link tá sempre nos nossos vídeos na internet, link na bio, no Facebook e tudo mais, tá fácil de achar. E se não achar, manda um direct pra gente que eu te passo o link do Mercado Livre, pelo Mercado Livre que a gente vende, um site seguro e tal, tranquilo. Camiseta boa, enfim, o mesmo modelo serve para feminino e masculino. E a minha dica, já que eu tenho um podcast aqui, eu queria vender um pouco, fazer um jabá meu próprio aqui, assim. Na quinta-feira, dia 18, estreia o filme O Mestre da Fumaça, com direção do André Sigwalt e do Augusto Soares. São dois grandes amigos meus que fizeram esse longa-metragem, está estreando aí quinta-feira nos cinemas do Rio, de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e Manaus. E eu tive a felicidade de ajudá-los na montagem do filme, tive uma pequena participação ali na pós-produção, enfim, e muitas conversas principalmente com o André, que é meu amigo há muitos anos aí, desde a faculdade. Fica a dica aí, um filme de Kung Fu brasileiro, cinema independente, vai estrear aí dia 18, nessa quinta-feira, então quem puder prestigiar, puder trazer gostei, não gostei aqui da Irmandade, ia ser legal pra caramba. Pessoal, vi, não gostei, curti, achei uma merda. Pode falar mal também, não tem problema nenhum. O importante é ir ver e prestigiar o cinema, certo? Ainda mais cinema independente feito sem dinheiro. E vamos falar do Coringão mesmo, né? Essa semana, 3 resultados, 2 empates em casa e uma derrota feia fora. Mas vamos primeiro falar do jogo que acabou de acabar, Ana. As suas impressões dessa partida, antes da gente falar do conjunto todo que foi essa semana, por favor. A minha impressão é de que o Corinthians continua um time desorganizado. O 4-1-4-1 que ele tenta implementar não funciona no Corinthians. O Corinthians acaba ficando muito frágil na marcação, fica só o Fausto correndo ali de um lado para o outro. Os pontas que ele disse que ele treinou, aliás, a entrevista coletiva dele nunca é igual ao jogo que a gente vê, porque ele tá sempre animado e a gente tá sempre desanimado. Ele tá dando risada não sei do que, eu não sei o que ele tá rindo, que ele fala que o Corinthians tá evoluindo, eu não sei aonde tá evoluindo. Mas ele fala que ele treinou alguém pra acompanhar a ponta, que isso ele não vai falar quem é, mas que não... Mas assim, não tá funcionando, a gente toma gol todo jogo. Eu não me lembro a última vez que a gente não tomou gol. Acho que foi o jogo contra o Remo, né? Nos últimos, o Vessone, o jornalista Vessone que acompanha o Corinthians, tuitou, nos últimos 14 jogos, o Corinthians tomou gol em 12. Só não tomou gol contra o Remo, que é um time da Série C, e contra o Liverpool lá do Uruguai.
Não vejo nenhuma evolução no Corinthians. O Corinthians hoje conseguiu empatar numa jogada exclusiva de um garoto de 18 anos, porque o Corinthians não estava merecendo o empate, não estava produzindo nada para conseguir o empate, o garoto foi lá e conseguiu o pênalti. E no segundo tempo, o time da Vila Sônia ficou com medo, e nós com mais medo ainda, não aconteceu nada. O segundo tempo foi de matar. Zero. Então, quer dizer, eu não sei do que ele tá rindo, eu não vejo nenhuma evolução, não vejo um jogo bom do Corinthians, não é que o Corinthians perdeu 10 gols e aí foi 1-1. Não foi isso. O Corinthians está dentro de Itaquera não jogando nada, zero. E não vemos nenhum tipo de melhora. Talvez um jogo um pouco melhor foi o jogo contra o Fortaleza. Os 2 jogos de quinta e de hoje foram nulos, o Corinthians foi praticamente nulo. Concordo com o que ele falou, a partida foi osso. O time ainda tá, enfim, completamente... Continua jogando que nem um catado, não tem organização tática. O que me pega um pouco, assim, começar a pegar o moleque, entrou com o Wesley, legal, vamos dar uma chance pro Wesley. Aí ele põe o moleque na direita, que não é, até perguntei, falei, na base ele jogava na direita? Não, vai falar na esquerda. Quando ele foi pela esquerda, deu o lance do pênalti lá, né? Até quando voltou no segundo tempo, ele já voltaram invertido, com o Wesley na esquerda. Só que aí você põe o Wesley na esquerda... E o Guedes não rende na direita, porque a gente sabe que o Guedes rende na esquerda. É o lugar dele ali no campo. Se eu botar de centroavante não rola, se eu botar ele na direita não rola. Ou seja, você fica botando jogador fora da posição, e aí um deles tá funcionando. Quando o Wesley foi pra esquerda, o Wesley funcionou melhor. Quando o Guedes tá lá na esquerda, o Guedes funcionou melhor. Tentou puxar os contra-ataques, o cara tenta botar uma correria no jogo ali. Então a gente fica com essa coisa de usar jogador errado na partida, que é uma coisa que me pega, né? E outra coisa que me pega, cara, todo mundo vendo o Yuri Alberto não acertar um passe, isso aqui, o cara não tira o cara, velho. Foi um dos últimos a sair, falta 10 minutos pra acabar o jogo quando o Yuri Alberto saiu. A gente jogou com 1 a menos em campo. Enfim, jogo muito ruim, muito fraco. Só serviu mesmo pra manter o tabula de Itaquera, porque de resto, né, não serviu pra muita coisa não. Concordando, né, mas praticamente com tudo que o Gibson e a Ana falaram, curioso que assim, o Corinthians até teve um lampejo bom, né, um início, alguns minutos de alguma pressãozinha, mas mais pela vontade dos jogadores do que fazer algo certo, né? Eles estavam mais na vontade de querer talvez manter o tabu, talvez ganhar o jogo, do que procurar fazer a jogada certa. E a gente acabou tomando, no primeiro lance de ataque dos caras, nós tomamos um gol. Né? Pra variar, né? Pra variar. E também foi lá 13, 14, né? Não entrou na estatística dos 10, mas foi próximo. Tava perto, tava perto. Enfim, e depois o Corinthians até ficou um pouco perdido, né? No jogo. E aí, que nem o Gibson falou, numa jogada de contra-ataque nosso, caso foi meio que raro, o Wesley na dele, jogou lá, deu um drible no Rafinha, sofreu o pênalti, foi o primeiro pênalti do Corinthians em jogo no ano. E aí, basicamente, aconteceu no segundo tempo o que a Ana falou, né? Eles vieram com receio e a gente com, talvez não receio, mas a gente não tinha saída, não teve organização, não tinha meio de campo, e era chutão pro Yuri, que muitas vezes acabava jogando mais de zagueiro pros caras, né? Cabeceava voltando a bola do que tentando dar a casquinha, que não é a dele. O Yuri não vai fazer isso. Essa jogada deu certo em 2017 com o Jô. O Yuri não vai fazer isso. Enfim, um empate que no final acabou sendo, não digo justo, mas um empate aceitável pro Corinthians na atual circunstância que nós estamos. Muito pouco, né? A gente falar dessa partida, é uma coisa boa que a gente tem pra falar. O tabu tá mantido, o resto joga tudo fora. E começa de novo. Eu acho que o Lucha não entendeu por que ele foi contratado ainda, né? Ele acha que tá fazendo a pré-temporada, tem tempo, aqueles 10 jogos lá e tal, que deram pra ele. Ele foi contratado pra apagar um incêndio, ele foi contratado pra fazer a coisa, enfim, na urgência. E ele tá fazendo teste, aí tira o mundo do esquema, tentou 3 zagueiros no meio da semana, levou gol. Aí coloca o garoto, tira o garoto, bota o veterano, tira o veterano. Enfim, ele tá testando, tá querendo entender e a gente não tem tempo pra isso. Isso já foi, a gente perdeu esse tempo com o Lázaro. Né? O Lucha tem que chegar aqui falar, é assim que a gente vai jogar, é assim que a gente vai ganhar o jogo e manter isso, cara. E segurar isso. Não é testar, palpar, enfim, tentar descobrir o caminho. A gente já perdeu esse tempo, já era, Lucha. Você veio aqui apagar um incêndio, o incêndio tá acontecendo e você vai ser queimado junto dele se você não ficar esperto. Que, aliás, é o que vem acontecendo na sua carreira recentemente, né? Nesse jogo também, de novo, poucas coisas deram certo. E eu acho que o que vem dando certo são os garotos. Tem que apostar mais nos garotos. Hoje o Wesley
mesmo quando estava fora de posição, ainda estava sendo bastante agudo, interessante, depois sofreu o pênalti na posição dele. Acho que o Matheus Araújo vem jogando bem, o Adson também tem dado respostas. Você não pode ficar tirando esses caras e colocando veteranos que não estão dando essa resposta em campo, simplesmente pelo nome, que foi o que aconteceu na passagem toda do Fernando Lázaro. Tem que apostar mais na garotada e o Lucha tem que chegar para ir apagar o incêndio. Não apagou ainda, tá queimando a nossa casa. Enfim, mas aí, 3 jogos na semana, o Corinthians disputou 9 pontos e fez apenas 2 empates em casa. Não tem como... E o Corinthians agora na beira ali do Z4, podendo chegar, né, Ana? Falta pouco pro Corinthians estar na zona de rebaixamento de fato. A água tá subindo, né, Gibson? Tá, mas, cara, eu discordo profundamente dessas análises de que tá caminhando pro rebaixamento. Eu acho que esse time não é time pra rebaixamento, é um exagero falar isso. Vai ficar ali no meio da tabela no final do campeonato, mas... Pô, a gente pegou uma pedreira da tabela, tipo, logo no começo, e no momento que a gente tava ferrado, trocando de técnico, aquela treta toda, enfim, do condenado, enfim, aquela confusão inteira. A tendência agora é a gente pegar os times lá debaixo da tabela, né? E aí, esperando que o time se acerte minimamente em campo, né? Esse time, compara esse time com o time que foi rebaixado em 2007, não tem comparação. Tá num momento ruim, mas é começo de campeonato, 6ª rodada, tipo... Vamos disputar alguma coisa? Não. Vamos disputar uma vaga na Sul-Americana se der lá no final do campeonato. Vai ficar no meio da tabela, mas não vai rebaixar. Então eu acho que é um exagero falar isso. O brasileiro não cai. Eu apostaria uma guitarra minha aqui que o brasileiro não cai. Tudo bem, até concordo com isso, Gibson, mas assim... A gente não vê tecnicamente o time... O time é melhor do que o rebaixamento? O time é pra cair, se você comparar, por exemplo, com Goiás, com Cuiabá. Não é pra com o América Mineiro, não é pra cair. Mas hoje, o time do São Paulo não é tudo isso. O Fagner foi me mandar duas bolas, mandou 2 bolas pra lateral, mas ele bateu no bandeirinha, pô. O Yuri Alberto não consegue dominar uma bola, nós tomamos um gol que tinha 3 zagueiros nossos com a bunda no chão. O time tá muito desorganizado, muito. E time desorganizado cai. O time tá uma merda. Não tô passando o time pro pano. Pano pro time, né? Time pro pano. Né? Mas eu tô só falando assim, tipo, não é um time pra cair. Acho que tem muito campeonato pra rolar ainda. A gente vai pegar, enfim, os jogos mais tranquilos logo mais, né? Com o time, teoricamente, um pouco mais arrumado. Agora, o que não dá é jogar... O jogo hoje, por exemplo, jogou com um time que é ruim. O time do São Paulo é ruim, né? Também tá todo ano ali brigando no meio da tabela pra baixo ali, né? Mas a gente, cara, insiste em ter pra jogar com o Yuri. Pô, jogou com um a menos o jogo inteiro, cara. Né? Então é dureza. Né? A comparação com o time do Jardim Leonor é interessante. Porque eles trocaram de técnico no mais ou menos no mesmo momento que a gente resolveu trocar também o Lázaro, né? E o time deles, apesar de todas as limitações, mostra já alguma coisa. O Corinthians, que perdeu tempo chamando o condenado lá, e agora com o Lucha, eu acho que o Luxemburgo também não tá fazendo um bom trabalho ele tá mudando demais o esquema, como eu falei anteriormente, ele tá apalpando, tá querendo entender algumas coisas que ele não tinha que estar entendendo, ele tinha que estar dando a solução, porque ele tem a experiência pra trazer isso, e ele não está trazendo nessas poucas partidas que ele fez. E eu acho que a comparação com o time do Jardim Leonor é interessante por isso. O time deles tá mostrando alguma evolução nesse tempo, e o Corinthians continua nessa patinação, pelas escolhas erradas da diretoria, especialmente no todos os treinadores, né? Mas o que mais que a gente pode tirar dessas 3 partidas antes que você pode ver aí de, sei lá, positivo, negativo? De positivo, eu acho que o Bidu tá crescendo um pouco. Fez uma boa partida defensivamente hoje. A primeira partida dele eu não gostei, mas agora essas 2, 3 últimas que ele fez eu achei que foram boas. Pelo menos defensivamente. Ofensivamente ele ainda é um pouco mais... tímido, mas eu acho que ele vai melhorar. E o Murilo? E você, Dudu? O problema maior, a gente já fala aqui, é que a diretoria parece que não deu para tirar essa confusão da parte de extra-campo com campo. E, infelizmente, uma coisa que está afetando a gente agora, que não afetava, é o nosso rendimento em casa. O Corinthians não está jogando bem nem em casa. Quase nenhuma melhora que o Corinthians fez nesses 4 jogos. Aí eu vou englobar os 4 jogos do Luxemburgo. Né? Foram 2 empates e 2 derrotas. 3 jogos em casa. Esses 2 empates e 2 derrotas. É muito pouco
que a gente almeja, e o tempo não para, que a gente fala, vai jogar, só que assim, precisa começar a fazer o básico, precisa começar a fecha a casa, muda o esquema, faz um 4-4-2, inverte os jogadores, povoa mais o meio de campo, que a gente sabe que o nosso problema está sendo o meio de campo, então tem que povoar o meio de campo. E deixa lá na frente Roger Guedes e mais um. A gente precisa começar, já que não tem treinamento, a correr certo. Correr errado não vai dar. Acho que nesse meio desse bolo todo, Dudu, o Roger Guedes é a nossa constância, né? Se a gente falava em Renato Augusto dependência, hoje é Roger Guedes dependência, né? Só depende do cara para conseguir alguns pontinhos aí eventuais. E ele tá sendo o nosso jogador de aço, assim, né? Tá jogando sempre, enfim, e deixando seus golzinhos aí, mais artilheiro do que nunca nesse 2023, né? É verdade, né? Isso só preocupa um pouco pelo aquele fato da gente pedir alguns testes quando eram para fazer os testes no Campeonato Paulista, para dar um descanso, né? Fazer uma rodagem maior do elenco, para conhecer. A única coisa que preocupa é porque como o número de jogos é muito grande, a gente sabe que pode correr o risco de lesão, de desgaste. A gente entende que tem toda essa parte fisiológica que trabalha, que ajuda. Ele é novo, mas enfim, não dá. Os times começam a pegar o jeito do Corinthians jogar e sabem que hoje é marcar o Roger Guedes. Você põe 2 caras em cima dele, ele não vai conseguir toda hora passar por cima de 2, por 3. É impressionante o que ele está se dedicando, o que ele está querendo. Mas também é o que eu falei um pouquinho antes, o Corinthians precisa ter uma organização melhor para poder ajudar ele, fazer com que ele corra, principalmente ele e o Yuri, que são nossos atacantes, a correr certo, a correr direito. É difícil, sabe? Mas o Roger Guedes está sendo muito importante para o Corinthians e hoje a gente não pode se dar o luxo de perder ele nem por lesão e nem por cartão, sendo que ele é um dos pendurados do Corinthians. É o melhor jogador que o Corinthians tem no ano, né? Tá tendo uma regularidade boa, participa bastante dos jogos, eu sempre fui muito fã dele. Mas, às vezes, ele é um pouco fominha demais, né? Muitas jogadas ele poderia tocar e ele acaba tentando resolver. E, fora isso, tá fazendo bastante gol. Teve a personalidade hoje de ir lá bater o pênalti. Eu acho que ele precisa um pouco mais de ajuda. Eu vejo ele como um segundo atacante e não sei por que ele precisa vir... Não consegue se montar um esquema que 9 defendem, 2 atacam. 2 ficam tentando puxar contra-ataque. Isso não é futebol moderno, isso não é futebol antiquado, isso é futebol. Não precisa de muita coisa para isso. Mas acho que o Corinthians não vai nesse caminho e nós vamos ficar vendo o Roger Guedes ser criticado o tempo todo, porque hoje ele tá sendo criticado que ele não ajudou o Bidu na marcação. Então quer dizer, eu acho que precisa ter um esquema melhor para que a gente consiga potencializar onde o jogador tem de melhor. Só isso que falta pro Corinthians. Realmente, o cara tá jogando com mais constância nosso no ano. Agora, eu acho ele também fominha, mas eu acho que assim, tem uma hora também que me põe no lugar do cara. Ele tá ali, ele cria a jogada inteira lá do esquerdo, ele corta pra dentro, aí ele olha, tem o gol, a esquerda dele, e a direita dele tem o Yuri Alberto. Bicho, eu no lugar dele metia pro gol. O Yuri não consegue nem dominar a bola ultimamente, né? Então, velho, assim, tem momentos que, cara, o Yuri não tá ajudando, não tá se ajudando. Aquela série do Tropa, se você me ajudar, te ajudar, né? Tipo, assim, constância por constância é o nosso melhor jogador no ano, né? A gente tem o Renato que tá quebrado, vai voltar em breve. Na teoria, no final do mês, ele tá de volta agora. Enfim, é outra coisa que também, se ele não se machucar de novo, né? O time muda, o time começa a jogar bem melhor, se organiza bem melhor com o Renatão em campo. Então, inclusive o próprio Guedes, né? O Roger Guedes está se mostrando de aço mesmo, joga toda a partida, joga os 90 minutos e joga muito bem. É disparado o jogador eleito craque do jogo pela Irmandade nesse ano, acho que já foram 7 vezes, 15 gols ele já marcou esse ano, foi o mesmo número que ele marcou ano passado, quer dizer, em maio ele já atingiu esse mesmo número. Fica esse porém, acho que ele muitas vezes ele é fominha, muitas vezes ele é individualista demais, mas eu vejo, e aí eu tô fazendo uma análise e não tô pedindo de maneira nenhuma que tirar o Roger Guedes do time, não dá pra tirar esse cara do time, não tem jeito de jogar sem ele. Mas eu acho que esse individualismo dele, ele é reflexo do que a gente vê no time inteiro. O time inteiro parece que joga para o jogador e não para o time. Eu tô vendo os jogadores muito preocupados com o seu futebol ali, dele e tal, e menos com o conjunto. Claro, isso tem tudo a ver com a falta de comando que a gente vê, enfim, o Lázaro ali, tanto tempo lá, enfim, essa passagem terrível de treinadores trocando ali.
Eu acho que quando o time tinha o Trairão da Massa, o time conseguia, de alguma forma, ainda pensar no conjunto. Eu ainda não tô vendo muito isso nessa equipe. Enfim, o Luxemburgo tomou uma decisão drástica essa semana. Espetacular, drástica e inesperada. Resolveu afastar o Duqueiroz, o Balbuena e o Júnior Moraes. Demais, né, Ana? Totalmente estéreo, né? Uma decisão totalmente estéreo, tipo... Duqueiroz vai embora 1º de junho, então quer dizer, tipo, faltavam 15 dias, o Balbuena já sabia que não ia renovar, que não tem a menor condição, e o Júnior Moraes, ele já se auto-afastava, não precisa afastar ele já vivia afastado. Ele afastou uma pessoa que já vivia afastado, né, que ele passou 221 dias, né, desde que ele chegou no Corinthians, no departamento médico. Mas existem outros jogadores, essa foi a parte noticiada, né, mas existem outros jogadores que a gente sabe que não estão sendo relacionados e que podem sair do Corinthians a qualquer momento. Alguns com mais nome, né? Como, por exemplo, o Paulinho. Tá sendo ventilado toda hora que o Paulinho vai sair do Corinthians. Hoje teve uma história dele lesão no tornozelo. Exato, e tal. Lesão no tornozelo, né? Cantídio nunca foi relacionado na época do Luxemburgo, se não me engano. Se foi relacionado, foi para um jogo e... Então é outro que deve sair, né? Eu acho que é mais as entrelinhas de quem não foi falado do que realmente de quem foi falado, né? Olha, desses nomes assim, apesar da gente já saber do Duqueiroz, talvez eu teria deixado ele mais um pouco, cara, porque é um setor que a gente tem essa carência, ele não é que ele também tá jogando um futebol refinado, tá? Mas a gente tá precisando, porque hoje, tá bom, vamos jogar com Fausto Vera, Juliano e Maicon. Quem que fica na reserva? Pra marcação. Rony. Vai jogar com o Rony, Maicon... Quem vai ser o Fausto Vera? Vai jogar Rony, Fausto, quem vai ser o reserva? Maicon? Nós precisamos ter um pouco mais de opção. Talvez um jogo ou outro ainda desse para utilizá-lo, né? O Duqueiroz, na minha opinião. Os outros, é uma pena só o Balbuena, né? Pela história que ele teve no Corinthians, tudo, mas isso é uma pena. E o que chama mais atenção são outros jogadores, que nem a Ana falou, que não estão jogando, né? Por exemplo, Copa do Brasil e Libertadores, né? Tem um zagueiro também que não tá jogando. Tá pedindo muito para renovar. Em relação ao Júnior Moraes, é o que a Ana falou, nem precisava. Também, assim, como o Dudu falou, sinto muito pela história do Balbuena, enfim, que é um cara que tem história no time, né? O Júnior Moraes, não sei nem porque veio, enfim, tá lá figurando, devia estar lá com o Luan, limpando o vestiário, sei lá, né? E o Duqueiroz, eu entendo o que o Lucha falou, tipo assim, cara, se o cara se machuca agora, bicho, vai gorar o negócio que tá feito. E, pô, ele tá precisando de entrar essa grana, velho. Ele não vai arriscar. Ele deu o exemplo que aconteceu com ele mesmo, lá, enfim, com o Luizão, né? Enfim, lá em... acho que assim, eu entendo, a gente precisa do jogador? Precisa. Mas o jogador tá vendido, velho. Eu concordo com o afastamento. Assim, acho que faz sentido a justificativa dada, né? Só sinto muito pelo Balbuena, né? Que, enfim, é um cara que eu esperava bem mais dele. A minha pergunta é, e o Romero? Tem que afastar, ele não vai afastar os outros caras também, né? O Romero tinha que ser afastado também, tinha que começar a colocar uns caras, enfim, fazer uma lista, acho que a Ana falou bem, de repente das entrelinhas e tal, mas talvez tivesse que fazer uma lista mais pra valer mesmo. Até uma resposta. 10 embora de uma vez, né? Não, eu sei disso também. E aí essa é a questão também, tem que haver um planejamento. A gente vai passar por uma próxima janela de transferências, quem vai contratar esses caras vai ser o Duílio e o Luxemburgo. Vocês confiam nesses caras para escolher as melhores oportunidades de mercado? Eu não confio muito, não. Sendo que os dois não ficam pro ano que vem, muito provavelmente, né? O Luxemburgo, talvez, mas o Duílio a gente tem a certeza que não fica. Mas ele vai querer emplacar a chapa dele, né? Assim, confiar, a gente não confia, porque a gente já viu que todas as cagadas que o Duílio fez só este ano dá pra ele ser o campeão, né? Do ano. Nesse quesito, mas tipo... Algumas pessoas a gente já sabe. Você confia no Rafael Ramos? Não, né? O Cantídio? Não, o Júnior Moraes? Então, são pessoas que já foram testadas e que não deram certo. Tem que ser feito. Se vai ser feito corretamente, eu não sei, mas se melhorar um pouco, a gente já fica contente. Agora, tem tanto volante na base, sobe alguém da base... Alguém ali que vai fazer a marcação, um primeiro volante pra jogar do lado do Fausto Vera. Não consigo entender isso. Por que essa dificuldade toda que o Corinthians tem em subir os garotos? Quem é melhor, o Léo Maná ou o Rafael Ramos? Pô, o Léo Maná é capitão do Sub-20. Porra, sobe o Léo Maná.
E libera o português, eu não consigo entender. É que assim, eu me peguei pensando isso. Não tava nem na pauta falar isso, mas assim, se lá atrás, quando o Trairão falou não vou sair, tivesse sentido o Duílio e ele, tivessem tido a honestidade de não inventar aquela história de sogra, né? De chegar e falar, ó, o ano que vem a gente não vai ter dinheiro. O negócio é a base. Como não vai ter dinheiro, o Vitor Pereira não quer ficar. Ele queria contratar muita gente, a gente não vai conseguir ter dinheiro, infelizmente. Boa sorte pra ele no resto da carreira, o Corinthians vai seguir. E aí o Lázaro teria como missão garimpar esses jovens também, né? Já começava a mudar a perspectiva do torcedor pro time e tudo mais, e a gente já tá num momento desse ano diferente. Porque olha só quem o contratou. O Corinthians não foi atrás de ninguém na janela. Contratou o Romero, contratou o Barleta, o Bidu, que já tava certo, enfim. A gente fazia live aqui no ano passado e todo mundo comentava, o Corinthians precisa de um zagueiro, um lateral, um meia, um atacante, um volante, todo mundo falava um monte de coisa. O Corinthians foi atrás desses 3 caras que não são nada. Um pouco de honestidade lá atrás ia facilitar muito o nosso ano aqui, né? E de novo vai cair em cima do Ilho Bundão. Enfim, vamos falar de outras coisas no futebol. De novo, falar de parte de justiça e, enfim, de investigação policial. Tá rolando a operação Penalidade Máxima, né, da Polícia Federal, que estão envolvendo vários jogadores em aposta, nesses sites de aposta. Hoje todo clube tem um patrocínio dessas casas de aposta virtuais, né? Já tem vários indiciados, todos eles disputaram a Série B, já tem certeza de manipulação de resultados na Série B. Tá chegando agora alguns investigados na Série A, ainda não tem nenhum denunciado na Série A. Vários clubes estão afastando alguns dos seus jogadores que estão sendo citados. Acho que o nome do corintiano mais próximo do corintiano é o Richard, né, que jogou aqui um tempo, que veio do Fluminense e tal, estava no Cruzeiro, foi afastado preventivamente porque o seu nome aparecia em algumas conversas com apostadores, né? E só dizer assim, essas apostas, hoje se aposta em qualquer coisa, né? Em lateral, em cartão, enfim, se o cara vai jogar, não vai jogar, gol. Mas está acontecendo uma investigação pesada aí, Gibson, e por enquanto nada do Corinthians está envolvido e nem de juízes, né? Porque se começar a chegar assim juiz ia ser muito pior, né? Olha, eu tava vendo, inclusive, um bate-papo essa semana com o Mauro César, né? E ele tava citando, cara, ele tava dando exemplo, cara, enfim, nos últimos anos, em qualquer país do mundo teve esses escândalos, essas histórias e tal, não sei o quê. Isso não é porque não vai acabar. Tipo, isso vai continuar existindo. É que nem você tem um cassino e achar que ninguém vai tentar dar um golpe no cassino. Tipo, vai dar golpe. Alguém vai tentar. Sempre tem um espertinho ali, né? A questão é só de como lidar com isso, né? Aquela coisa, pegou o cara, tá banido. Assim, é banimento, velho. Acabou, tchau, você não joga mais bola. Tem uma outra questão, enfim, que tem sempre... Eu fiz economia, então pra mim tem oferta e demanda, velho, né? A oferta é o cara que chega lá e dá uma grana pro cara, a demanda é o cara que é o apostador, e a oferta é o jogador que aceita, né? Não adianta bater de um lado o jogador que aceita e não bater do outro lado que é o cara que faz. Então, fora o básico, que é processar os caras e prender os caras, etc., né? Mas tem uma série de tecnologias que se usam, enfim, em vários sites de apostas, em vários países do mundo já tem isso. O que os caras fazem lá? Se eles percebem que numa partida tem um monitoramento via inteligência artificial em tempo real de todas as apostas sendo feitas naquela partida, por exemplo. E se aparece alguma coisa que é fora do contexto, né? De repente aparece lá, tipo, 5 apostas de 50 mil reais de quem vai levar o primeiro cartão, mas você fala, pô, minha aposta é muito pesada, tipo, pra um jogo desse, sabe, assim, tipo, automaticamente as apostas desse jogo são suspensas. Então, assim, tem que ver o lado do jogador, tem que ser banido, tem que ver o lado do cara que tá aliciando e tá tentando corromper, que tem que ser preso, enfim, cumprir a pena dele, né? E tem que fazer essa regulação ali no meio da jogada com o uso desses softwares inteligentes que ajuda a criar um muro, um firewall ali pra evitar que os caras consigam fazer esse tipo de coisa, né? Acho que tem que atacar as 3 frentes, né? Eu concordo com o que o Gibson falou. Acho que se não tiver a punição nesse momento a esses jogadores, não vai inibir. Então essa é uma maneira de inibição. Se você vê que o jogador vai ser banido, que a carreira dele vai ser prejudicada, talvez ele pense 2 vezes antes de entrar nesses esquemas. Mas existir, eu acho que sempre vai existir. Não, nesse aspecto eu acho que as casas de apostas vão ganhar muito dinheiro agora se apostarem numa vitória do Corinthians, né? Isso
Porque do jeito que nós estamos jogando, isso é bem difícil, mas enfim. Mas falando sério, mais uma vez a gente vê a Inglaterra tomando a frente disso, né? Ela proibiu, parece que os patrocinadores de casas de aposta nas camisas, na frente, acho que na manga ainda é permitido, mas na temporada 25-26 isso não será mais permitido. A gente sabe que muitos times têm isso, então acredito que a gente tem que seguir eles e impedir isso, essa parte de divulgação, já que o jogo aqui é proibido no Brasil. É uma pena, é lamentável, eu acho lamentável isso. A gente já viu mais ou menos assim com o juiz aqui em 2005, né? Então concordo aqui para finalizar o que a Ana falou, precisa ter punição, precisa ter uma punição severa para dar exemplo, porque enquanto não tiver um exemplo, essas coisas vão acabar continuando. Eu acho que o Dudu tocou num ponto interessante também, que é essa regulamentação da propaganda, né? Eu acho que a gente assiste futebol, o que mais tem é propaganda de casa de aposta. Na camisa, na TV, você entra num site, a tabela do campeonato, todo lugar... Patrocina a Copa do Brasil, né? O nome da Copa do Brasil, exatamente, é importante também ter esse limite, né? Teve um momento que, por exemplo, se parou de ter propaganda de cigarro, né, ligada a esporte. E como isso mudou a quantidade de fumantes no Brasil, como foi importante essa decisão, né? Eu acho que passa também por aí. Vamos começar a regulamentar também a publicidade disso, diminuir o número de pessoas que vão atrás desses sites e para procurar, enfim, um dinheiro ali fácil. Bom, meus amigos, o Corinthians vai jogar 2 vezes essa semana. Uma vez pela Copa do Brasil, na quarta-feira, 9h30 da noite, contra os mineiros, né, o Atlético Mineiro, fora de casa. E depois, no domingo, contra os Urubus, também fora de casa, né, pelo Campeonato Brasileiro. Então vai pegar o Galo e os Urubus. Como é que você tá vendo essas partidas, Ana? A gente tá ferrado ou mais ou menos? A gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado, porque a gente não está jogando. A gente não tem organização. Não é nem que são 2 times que têm bons elencos, mas que não estão apresentando um grande futebol, mas que apresentam um futebol um pouco superior ao nosso. E a gente tá ferrado mesmo, porque tudo que podia dar azar, a gente tá tendo azar. Eram 2 resultados que a gente tinha pra ficar na zona de rebaixamento, os 2 resultados estão acontecendo e a gente tá indo na zona do rebaixamento. Então, não tem o que falar, nós estamos ferrados. A gente brincava que essa semana é de quantos pontos? Pra mim, de 0. Tá feio. Infelizmente tá feio. Acho que a única coisa que é a salvação, que é o improvável, para não falar impossível, é o Corinthians conseguir alguma coisa fora de casa, já que o Corinthians atualmente está jogando um pouquinho melhor fora de casa, exceção de quinta-feira, né? Mas ganhou na Libertadores, porque tá difícil, viu? Olha, tá bem complicado. E o Atlético, eu até falei que era um confronto que talvez pudesse dar jogo, porque eles estavam embaixo, mas eles estão ganhando os jogos, né? Pegaram confiança, estão se acertando. Dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, até 1-0, pode ser que a gente consiga reverter. Já no domingo, a gente precisa começar a pontuar, né? Precisa começar a pontuar. Não dá mais pra... O empate acaba sendo ruim, mas é melhor você ter um empate do que você perder. Essa semana, assim, eu acho que a meta é tentar 2 empates, vai ser lucro. Vai ser lucro. Como eu falei, a gente vai ter uma sequência pesadíssima aí pela frente, né? A gente vem de uma sequência pesada e vai ter uma sequência pesadíssima também. Galo, os Urubus, depois Galo de novo, enfim. Cara, vai ser tenso. É só porrada agora, velho. Agora, ó, até o final desse mês é só porrada, velho. O negócio vai começar a botar o narizinho pra fora d'água em junho. Maio é só pancada, bicho. Nessas 2 próximas partidas eu ficaria muito feliz se o Corinthians não levasse gol. O resto, pra mim, não importa. Se o Corinthians conseguir segurar 2-0-0, bem feio mesmo, aquele 0-0 sem chance. A gente vai eleger o Cássio melhor da partida 2 vezes, ia ser espetacular pra mim. 0-0, e eu vou ficar feliz. Ia chegar aqui no podcast semana que vem soltando fogos. É isso que eu espero. O Corinthians não pode, tem que parar de levar gol. E é uma coisa que o Luxemburgo precisa botar na cabeça dele. Vamos fechar a casinha, meu amigo. Essa é a hora de fechar a casinha pra arrumar o time, sair um pouco dessa pressão, né? E 2-0-0 pra mim ia ser fantástico. Ana, e as meninas? Vamos falar de coisa boa, vai. As meninas, ao contrário do que nós estávamos falando, né? As meninas dormem líder do Campeonato Brasileiro, né? Hoje jogaram contra o Santos, foi um placar magrinho, 1-0, né?
Mas jogaram bem melhor do que o time da Vila. Mas o Corinthians ganhou, dorme líder do campeonato, pode perder essa liderança amanhã se o Flamengo ganhar do time de São Paulo, mas vamos pelo menos terminar em segundo aí e já rumo à classificação. E no meio de semana a gente ganhou da Ferroviária também 2-1 de virada. E somos líder do Campeonato Paulista, né? Então, estamos teoricamente líderes nos 2 campeonatos que estamos disputando. Essa semana, no meio de semana, na quarta-feira, às 7 da noite, a gente tem um clássico pelo Campeonato Paulista contra o time de Verde. Só vai passar no Facebook da Centauro, para quem quiser acompanhar, tá? E final de semana que vem, a gente joga contra o Avaí Kinderman, ainda sem previsão de que passe em algum lugar esse jogo. Mas o Corinthians caminha bem nos 2 campeonatos, e ao contrário do que nós estamos falando, a gente faz gol e leva pouco gol. Como é que tá os resultados aí, Ana? Então, a gente tá indo pro Z4 agora, é isso? A gente tá indo pro Z4 nesse momento. E o Goiás tá ganhando do Botafogo e o Coritiba tá ganhando do Atlético Paranaense. O América tá perdendo mais uma, então o Mancini acho que vai ficar livre aí no mercado, quem sabe, né? Chegar pra tirar a gente do Z4 de novo. De novo, né? Que beleza, que E beleza. traz o Everaldo de volta. Não exagera, Dudu, não exagera. Bom, meus amigos, vamos então encerrar este podcast 336, mas não sem antes o meu amigo Gibson lembrar nossas redes sociais, certo? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo em 3 das nossas 11 redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam, certo? Só no Twitter quer Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Então voltamos domingo que vem, 7 da noite, um pouco depois da partida contra os Urubus, fora de casa, para comentar aí um pouco a semana do Coringão, gravar o nosso podcast semanal. Certo? Muito Bora. obrigado a todos. Esperamos vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians! Thank you.